Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maurício e o tema da aula de hoje é Teoria da Relatividade. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, clique aí no botão inscreva-se aí embaixo e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos do canal. Então, para compreender esse tema de Teoria da Relatividade, precisamos compreender um pouco a respeito da história do surgimento da física moderna. Antes da física moderna, a física propriamente dita, o estudo da física, ele começa aí desde o início da Grécia Antiga, com os filósofos como Aristóteles. Aristóteles, ele tentava explicar, por exemplo, o porquê das coisas caírem. Segundo ele dizia que tudo tinha o seu lugar natural. Se um corpo ele cai, é porque o seu lugar natural seria o chão. Então, a partir daí, há uma busca em tentar explicar o funcionamento da natureza, tentar explicar por que que chove, por que que a água acaba escorrendo, entre outras coisas. Então, a ciência chamada física, ela é uma ciência que busca compreender e explicar o funcionamento da natureza. Porém, depois de Aristóteles, apenas quase 2000 anos depois, que surgem grandes nomes que vão dar uma nova visão de mundo, uma nova visão sobre o funcionamento da natureza. Nomes como Galileu Galilei, como Isaac Newton. Esses grandes nomes aí, eles trouxeram uma nova visão de mundo, uma visão onde a interpretação que eles fizeram para o funcionamento da natureza acabava se encaixando tão perfeitamente em diversas situações que essas teorias que eles trouxeram acabaram se tornando leis. E isso lá por volta do ano de 1500 e pouco, 1600, ou seja, século XV, século XVI. E a partir desse ponto aí está nascendo a chamada física clássica, onde terá nomes como Galileu Galilei, como Isaac Newton, Arquimedes, Coulomb, Torricelli, Oersted, Heinrich Hertz, Joule, Kepler, Tesla, Feynman, Edison, entre outros. E todos esses nomes, eles acabaram contribuindo um pouco mais para diversos segmentos aí da física. E até chegar um ponto que lá por volta do ano de 1900, finalzinho aí do século XIX, a sociedade científica acreditava que naquele momento não tinha mais nada para descobrir. Tudo que era para ser descoberto já tinha sido descoberto, tudo que era para ser aprendido já tinha sido aprendido dentro do mundo científico. O problema é que tinha algumas coisinhas que ainda não tinham explicação. Por exemplo, o motivo pelo qual a luz conseguia extrair elétrons de um metal. Esse ponto aí, até aquele momento, não tinha uma explicação que fosse plausível para poder justificar aquele fenômeno. Outra situação que dificultava também era encontrar uma explicação que justificasse aquela velocidade para o campo eletromagnético, uma velocidade que naquele momento necessitaria de um meio para que ela pudesse se justificar, sendo que pela teoria newtoniana, um corpo ele só tem velocidade se ele for baseado em um certo referencial. Por exemplo, nesse momento eu poderia falar que eu estou em repouso, mas isso eu só posso afirmar se eu disser um referencial para o qual eu esteja em repouso. Por exemplo, eu estou em repouso em relação à cadeira ao qual estou sentado. Mas também eu posso estar em movimento em relação a um outro referencial, como, por exemplo, citar um objeto, uma moto, um carro que passa na rua com certa velocidade, então eu estarei com uma velocidade em relação àquele referencial que passou na rua. Esse tipo de situação é uma situação no qual a velocidade ela é relativa. Você só está em repouso ou em movimento relativo a um ponto de referencial.
Mas a questão da velocidade do campo eletromagnético não se tinha um referencial para poder basear essa velocidade. Então, aí era um grande problema dentro da física clássica. Um outro problema que também tinha na época era a explicação de uma experiência que era realizada, que é a experiência do corpo negro. O que é isso? Um corpo negro é corpo quente, um corpo que, devido à sua temperatura, ele acaba emitindo radiações eletromagnéticas. Experiências mostravam que a curva da radiação ela tinha uma certa tendência, mas na hora de passar para os cálculos, a radiação ela extrapolava limites gigantescos. Então, aquilo não tinha nenhum sentido. Isso ali dentro da física clássica. Então, isso aí era uma grande pedra no sapato do cientista da época. Mas essa situação veio começar a melhorar a partir ali do ano de 1900 com Max Planck. Max Planck ele acabou trazendo a teoria quântica. Essa teoria quântica ela acabou explicando o funcionamento daquela radiação do corpo negro. Então, nesse momento, verificou-se que as teorias da física clássica elas não são aplicadas para todos os eventos da natureza. Existem alguns eventos onde a física clássica ela não se encaixa. Então, com isso, a partir desse ano começa a surgir aí um novo ramo da física, onde a física clássica ela não tem mais a capacidade de explicar certo tipo de fenômeno. Então, surge aí a física moderna. Um dos primeiros estudos abordado aí pela física moderna é a respeito do comportamento da luz. Como é que a luz ela acaba se comportando em certas situações. Esse estudo da luz ele é um estudo muito antigo. Nós temos aí registros onde indicam que os primeiros estudos sobre a luz foram feitos aí por filósofos árabes, lá por volta do século V a.C., onde os maiores questionamentos deles era poder identificar se a luz ela tinha uma velocidade ou não. E, na época, pelas observações que eles fizeram, todo mundo acreditava que a luz ela tinha uma velocidade ilimitada, uma velocidade infinita. Ou seja, que a luz ela era instantânea. Porém, somente lá por volta dos anos de 1500 a 1600, Galileu Galilei ele retoma esse tema aí através de alguns experimentos que ele está realizando e nesses experimentos eles trazem ali consigo o tema da luz, onde alguns deles acabam ficando um pouco inconclusivos. E aí nós temos, depois disso aí, o trabalho de Ole Roemer, onde o trabalho dele propunha que a luz necessitaria de uma velocidade para que ela pudesse propagar. Esse trabalho dele, ele baseia-se na observação do eclipse ocasionado por uma das luas de Júpiter. E durante essas observações, ele percebeu que a luz ela necessitaria de uma velocidade para que certos fenômenos pudessem estar ocorrendo naquela situação ali. Então, entra aí duas figuras, que é o Hippolyte Lois e Leonard Foucault, que eles propuseram uma forma de poder calcular a velocidade da luz. E essa proposta deles foi de fato validada. Eles conseguiram determinar ali um valor para a velocidade da luz. Esse valor que está sendo utilizado até nos dias atuais. Mais tarde, nós temos aí o estudo também realizado por James Clerk Maxwell. Maxwell, que é conhecido aí por suas equações, que determinam aí a velocidade do campo eletromagnético. E ele conseguiu, através de seus cálculos, comprovar que o campo eletromagnético ele teria uma velocidade aproximadamente de 300 mil quilômetros por segundo. Essa velocidade aí é uma velocidade bem próxima à velocidade que foi encontrada ali por Lois e Foucault, uma velocidade bem próxima à velocidade da luz. Então, naquele momento onde ele obteve essa velocidade do campo eletromagnético e sabendo que a luz ela tinha aquela velocidade encontrada por Lois,
Então acabou sendo uma grande coincidência ter duas velocidades tão próximas uma da outra, sendo praticamente iguais. O que pode se concluir com isso? Que já que Maxwell fez um cálculo e conseguiu determinar a velocidade do campo eletromagnético dentro do vácuo, a conclusão mais óbvia a se pensar é que a luz é uma espécie de onda eletromagnética. Mas, se a luz ela é uma onda eletromagnética, ainda resta uma questão a se desvendar. Em relação a que referencial se dava a velocidade da luz? Em relação a que referencial se dava a velocidade do campo eletromagnético? Para explicar essa situação aí, vai entrar o experimento de Michelson e Morley. Essas duas figuras aí. O que foi que eles fizeram? Michelson e Morley, eles procuravam encontrar uma forma de provar que a luz ela se propagava através de um meio. E esse meio que eles estavam tentando encontrar é o chamado éter. Então, eles acreditavam que o éter ele estava presente em tudo, em todo o universo. Todo o universo era composto pelo éter. O éter era a substância que ligava tudo, ligava os planetas, as estrelas, as constelações, ligava tudo. O éter era a cola do universo. Era essa aí a teoria em que eles acreditavam. E para que isso pudesse ser comprovado, ele estava procurando uma maneira de provar a existência do éter. Já que a luz ela acabava se propagando com uma certa velocidade, ela tinha que ter um referencial, ela tinha que ter um meio pelo qual ela poderia estar se propagando. Então, o que foi que eles fizeram? Eles construíram um aparato, onde esse aparato teria ali uma fonte de luz, essa fonte de luz iria ser emitida em vários espelhos e eles iriam medir ali a velocidade com que essa luz ela acaba chegando. Como é que ele funcionava? Da seguinte forma, observa só esse exemplo. Aqui nós temos a luz e ela acaba passando nessa parte aqui, pessoal. Isso aqui ele é um espelho semi-transparente. Como ele é um espelho semi-transparente, uma parte da luz ela refrata e segue para esse espelho e a outra parte ela reflete. A parte que reflete ela vem para esse espelho aqui. Logo eles são refletidos, voltam para o espelho semi-transparente e aquele que veio desse espelho refrata passando para um sensor e esse aqui que foi refratado, ele acaba refletindo e entrando no sensor. A distância entre esse espelho e o espelho central, e do espelho central a outro espelho à extremidade, é a mesma distância, não tem diferença. E o que foi que eles concluíram com essa experiência? Observa só, o raio de luz que vai, ele refrata de um lado, reflete do outro, observa que eles acabam chegando ao mesmo tempo. Pessoal, esse experimento aqui, ele é um experimento que é muito famoso por ter sido um experimento que deu errado. Como assim deu errado? Eles queriam que um raio de luz acabasse chegando primeiro do que o outro. Por quê? Porque, como vocês observam aqui a imagem anterior, a ideia era que a luz, ao passar por todo esse aparato, uma chegasse primeiro e a outra em segundo. Por quê? Porque o éter ele iria acabar atrapalhando ali o movimento da luz em uma das situações. E você observa que na imagem mostra que esse mecanismo aqui ele está até sobre uma plataforma giratória. Então, eles fizeram vários e vários e vários experimentos para encontrar uma posição onde a luz acabasse tendo um atraso em relação ao outro feixe. E, no final das contas, eles não conseguiram encontrar nada. O que isso significa? Significa que a teoria do éter, até aquele momento, não estava comprovada. Então, nesse momento aí, entra o matemático Lorentz. Lorentz ele acabou criando, através de modelagem matemática, uma forma de justificar
o motivo pelo qual a luz ela sempre acabava chegando ao mesmo tempo ali no sensor. No caso, essa fórmula que vocês veem agora aqui, ela é chamada de fator de correção, tá? De Lorentz Fitzgerald, né? Que foi os dois matemáticos que desenvolveram essa expressão. Onde nós temos aqui o fator de correção, que é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v, que vai ser a velocidade do objeto ali em questão, elevado ao quadrado, dividido por c, onde c é a velocidade da luz elevada ao quadrado. Esse v sobre c, ele pode ser simplificado aí como uma razão, né? Essa razão ela é chamada de beta. Beta é igual a v sobre c. Sendo assim, esse fator de transformação ele pode ser dado aí como 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado. Porém, até esse momento aí, esse fator de correção ele não tem uma explicação física para justificar o motivo pelo qual a luz ela sempre acaba chegando ao mesmo tempo no sensor. Então, pessoal, por hoje é isso aí. Na próxima aula nós vamos entender o motivo pelo qual a luz ela sempre acaba chegando ao mesmo tempo lá no sensor, nesse experimento aí realizado por Michelson e Morley. Fiquem com Deus e até a próxima aula.